Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós em mais esse dia. Que nosso Deus nos permite aqui mais uma mensagem, mais uma palavra. Eu queria deixar uma palavra hoje falando da importância da gente nos policiarmos, né? Da gente nos vigiar, que às vezes a gente vigia tanto a vida dos outros, né? E não olhamos para nós, né? Não olhamos para a nossa salvação, não olhamos verdadeiramente se nós estamos no caminho de Cristo. E eu queria deixar, né, um versículo aqui para que a gente servisse de base, para que a gente nos oriente, que a gente melhore, né, a cada dia. Mas antes, como sempre, eu pedi aos amados, né, que nos ajude curtindo, compartilhando. Não deixe de fazer isso. Às vezes vocês acham que é uma coisinha boba, mas que ajuda, né? Quando vocês fazem essas coisas, o YouTube entende que é uma mensagem relevante, então ele acaba abrindo essas mensagens para outras pessoas. Isso aí não é para levantar o meu ego, né? Porque teve mais curtida, teve mais compartilhamentos, não. Isso aí é só para a mensagem chegar a outras pessoas. Ela já está aqui gravada, né? Se 10 pessoas ouvirem ou 100 pessoas ouvirem, é bom que 100 ouçam, porque às vezes entre essas 90 mais que estão ouvindo, seja alguém ali que verdadeiramente esteja precisando de uma palavra e vai se sentir edificado, né, através de uma palavra, de um versículo. Sempre a gente pede orientação ao nosso Deus, nos dê direção no que vamos falar, né, para que a gente não fale o que venha do nosso coração, mas sim da boca de Deus. Eu queria pedir aqui, né? Então sempre peço que os amados nos ajude. E eu vou deixar apenas um versículo, né? Falando sobre isso daí, da gente primeiro, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer o nosso Senhor, né? Deus, reconhecendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabendo que sem Ele ninguém vai ao Pai. Não adianta você falar que é rico, que vai construir uma escada, né, que vai pegar um foguete, que vai comprar alguém, não vai adiantar de nada. Né? O nosso Deus não se importa com nada disso daí, com a quantidade de dinheiro que você tem, a quantidade de pessoas que você conhece. Nada disso daí te dará salvação. Por isso a gente tem que estar muito atento, né, no que fazemos. Temos que estar o buscando verdadeiramente, né, fazendo as coisas que Ele nos manda, né, pois Ele é o Rei, né, quem manda é o Rei, não são os servos. A gente vê esse mundo hoje, os servos se achando o Rei, né, as pessoas estão até abrindo igrejas aí, onde estão aceitando tudo, não é a palavra do nosso Senhor Jesus verdadeiramente sendo pregada, estão pregando só o amor de Cristo, estão se esquecendo da justiça dele, estão esquecendo. Se vocês lerem a Bíblia, né, é bom a gente ler, porque aí a gente passa a não ser enganado por qualquer palavra que fala. Quantas pessoas, né, que estão dentro da igreja ouvindo a palavra, mas só ouvindo a palavra do amor, da prosperidade, né, todo mundo querendo ir para a igreja para ficar rico. Isso daí, infelizmente, tenho que falar que não é que a palavra de Deus, né, não é que o nosso Deus não nos torna prósperos, nos torna sim. Existem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro, né, com o nosso Deus abençoando. Nosso Deus tem poder para isso, Ele é dono da prata e do ouro, mas essa não é o nosso maior objetivo. Né? O nosso maior objetivo é buscar a Cristo, buscar o que Ele nos pede, o que Ele nos manda, né, seguindo na palavra dEle verdadeiramente, porque no dia que vier a angústia, né, que vier a tribulação, que chegar ao fim da nossa vida, né, a gente tem um Deus ali presente, muito próximo de nós, porque nós não fomos para a igreja, né, apenas em busca de bens materiais, mas nós fomos em busca da nossa salvação através de Cristo. Né? Nós fomos lá o adorar verdadeiramente, nós não fomos lá reparar o irmão da igreja está bem vestido, nós não fomos lá
para ver se as pessoas foram ou não foram. Não, não é essa a nossa missão. A nossa missão é ir para adorar a Deus. E por onde passamos devemos estar fazendo isso, né? Não é só na igreja, nós temos que sair, né, de dentro do templo, e mesmo assim continuar adorando o nosso Senhor em espírito e verdade, até para que Ele não se afaste de nós. Quantas pessoas, né, que por causa do pecado se afastaram tanto de Deus que depois, mesmo diante de uma oração, diante de um problema, acaba não encontrando a Cristo, né? E aí fala até que Deus se afastou dela. E agora eu vou ler até o versículo que fala sobre isso, que diz, é o versículo que está em Lamentações, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Olha essa palavra, né? Palavra fortíssima. É uma palavra, né? Quem a escreveu ali sentiu a falta do Consolador, né? A falta do Espírito Santo de Deus, que é quem nos consola, quem enxuga nossas lágrimas, né? Quem faz com que a gente não se encontre perdido nesse mundo. E quantas pessoas perdidas, mas perdidas por quê? Estão perdidas por causa do pecado, né? O pecado nos afasta de Cristo, nos afasta do Espírito de Deus. E pode ter certeza, se a gente caminhar no pecado, né, você sabe que aquilo ali é pecado e você continua fazendo, você pode ter certeza que o Consolador irá se afastar de ti, irá se afastar de mim. Se eu fizer isso, se afasta de qualquer pessoa, independente se você tem dinheiro ou não tem, se você estiver dentro da igreja ou não. Às vezes a pessoa pensa, mas eu estou dentro da casa de Deus, né? Eu faço parte, eu sou membro de um corpo. E aí, quando vem a dificuldade, não consegue sentir o Espírito Santo de Deus. Por que não sente? Por causa do pecado, né? Tem alguma coisa que você está fazendo que está te afastando o Consolador, está te afastando, né? O Espírito de Deus está afastado de ti. E aí, quando vier a dificuldade, você não vai achar quem consiga tirar essa tristeza de dentro de ti. Por isso o nome já diz Consolador. Ele é aquele que nos consola, né, diante da dificuldade, é aquele que nos faz nos sentir amparado mesmo quando estamos sozinhos, né? Quando vem uma dificuldade que ninguém pode te ajudar, de repente você sente, né, algo que está abrindo as portas, você não vê ninguém ao seu lado, mas pode ter certeza que é o Consolador, né? O Espírito de Deus que ficou aqui na terra para poder nos direcionar, nos guiar, né, até a vinda de Cristo. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre buscando, sempre pedindo a Deus que o Espírito dele esteja ao nosso lado. Mas, que nem eu estava falando, para que o Espírito de Deus esteja ao nosso lado, nós temos que estar nos vigiando, né? Nós temos que estar olhando para nós, ver o que estamos fazendo de errado, porque pode ter certeza, o Espírito de Deus, né, não fica perto de quem caminha no pecado. Aquela pessoa que sabe que aquilo ali é tudo errado e continua, o Espírito de Deus vai se afastar. E pode ter certeza, a hora que vier a dificuldade, ela irá sentir a falta desse Consolador. E às vezes, por causa daquele pecado, ela não vai poder se abrir para ninguém, porque é uma coisa que às vezes o homem também não concorda, e aí ela não sabe onde buscar. E aí a hora que a pessoa mergulha em uma grande depressão, alguns desistem da vida, né, porque não é só clamar ao nosso Deus, é seguir o caminho dele, é seguir a ele, para que você esteja o mais próximo dele possível, para quando vier a dificuldade, você no primeiro dizer Senhor, você já vai ouvir a voz dele, né? Você já vai sentir que ele está próximo de ti. Agora, se você se afasta para muito longe, né, por causa do pecado, você vai estar gritando, às vezes Deus vai estar até respondendo, mas você, com o ouvido humano, né, com os olhos humanos, não consegue mais alcançar a Deus, não consegue mais ouvir
não consegue mais sentir o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E aí é a hora que você se encontra totalmente perdido nesse mundo, perdido em meio ao pecado, e aí é a hora que o inimigo vem, né? O inimigo vem e aí ele faz destruições, né? Quantas pessoas destruídas, às vezes em vício, né? Largando, abandonando a família, perdendo tudo que tem porque se afastou de Cristo, né? Perdeu o Consolador e o inimigo prevaleceu sobre a vida dela. Porque vocês acham que às vezes o inimigo está aí para brincadeira? A gente vê pessoas falando do diabo e rindo, brincando. Isso daí é uma coisa muito séria. Se as pessoas tivessem noção quem é o diabo verdadeiramente, nunca brincaria com ele. Pelo contrário, se aproximaria de Cristo para cada vez combater mais ele. Porque enquanto as pessoas estão brincando de falando do inimigo, ele está sério, ele está levando almas para o inferno, ele está destruindo família, ele está destruindo sonhos, enquanto as pessoas estão de brincadeira, né? Se afastando de Cristo e dando espaço para o inimigo. Aí a hora que o inimigo vence uma batalha, a pessoa não sabe onde buscar. Aí a hora que vem as lágrimas, né? A família sofre, todo mundo sofre, porque se afastou da pessoa o Consolador, porque ela permitiu, por causa do pecado, e aí o inimigo vence. Mas que nós não sejamos assim, né? Que nós sejamos aqueles que seguem a Cristo verdadeiramente, buscando na palavra dele, querendo estar cada vez mais próximo, porque aí é impossível o inimigo prevalecer sobre nossa vida. Ele pode até tentar algo, né, botar alguém para tirar nossa paz, isso seria possível, mas ele nunca vai conseguir nos vencer, né, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Consolador que o Senhor deixaste aqui na terra, o seu Espírito, Senhor, que fica em nosso meio, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Muitas das vezes até puxando a nossa orelha quando a gente faz algo de errado. Isso é muito bom, a gente saber que o seu Espírito está próximo de nós e que se preocupa conosco. Sempre esteja nos orientando para que a gente ande em seu caminho, Senhor. E o Senhor sempre esteja nos corrigindo, trazendo pessoas até nós para falar do seu evangelho verdadeiro, para que diante da dificuldade a gente saiba onde buscar. E quando a gente buscar, podemos estar te encontrando, porque nunca se afastamos de ti. Assim sabemos que o inimigo jamais vencerá uma batalha contra a nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos proteja e sempre nos oriente. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa oração, e que ela possa, Senhor, estar sempre se lembrando, né, de andar ao seu lado, para que o inimigo nunca venha prevalecer sobre a vida dela. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe.